Bom, então vamos continuar aqui, pessoal. Vamos fazer a análise para o primeiro semiciclo da corrente instantânea de saída. Para isso, então, a gente vai fazer análise por malhas aqui, tá? Análise das tensões e vai definir, então, a partir de uma equação de primeira ordem, qual que é a nossa corrente instantânea de saída, certo? Então, a gente sabe que a tensão que a gente tem disponível na fonte, variando no domínio da frequência, vai ser o V de pico, tá? Aqui no caso, Vp, V de pico, seno de ômega t. E que a nossa tensão, o que está entregando uma tensão, tem que ser a soma de tudo que está consumindo, considerando os dois tiristores ideais, tá? Considerando que eles não têm uma corrente, eles não têm uma queda de tensão em cima deles, a gente pode considerar que as quedas de tensões vão ser, então, a queda de tensão no resistor, que vai ser a corrente de saída, certo? Vezes a resistência, e a queda de tensão variável no tempo em cima do indutor, que vai ser, então, dada por a variação da corrente pela variação do tempo multiplicado pela indutância desse nosso indutor, tá? Então, tendo em vista isso, a gente tira essa seguinte equação. Que a gente sabe que a resolução, utilizando equações diferenciais ordinárias, vai resultar para a gente, então, que o I0, que é a nossa corrente de saída, vai ser igual ao V de pico dividido por Z, sendo V a análise fasorial dessa resistência com essa indutância, o seno de ômega t, que é a nossa variável no domínio da frequência, menos φ, sendo φ o ângulo de defasagem do circuito, que a gente pode calcular utilizando aí ômega L dividido por R. Então, para a gente mudar do domínio aqui do domínio absoluto das frequências para Hertz, né? Então a gente vai ter que ômega vai ser igual a 2π vezes F, tá? A gente trabalha geralmente com 60 Hz, então a gente pode fazer esse cálculo substituindo 60 aqui nessa equação. Para encontrar o nosso fasor aqui, o nosso Z, a gente pode considerar como ele sendo a raiz do quadrado da resistência mais ômega, substituindo ômega por 2πf também, vezes a indutância ao quadrado, tá? Então aqui a gente encontra o módulo do fasor. Então, sabendo o módulo, né, a amplitude, e sabendo o ângulo, a gente consegue fazer a solução aí de vários parâmetros do nosso circuito. E também a constante de tempo tal, que vai ser dada pela indutância dividido pela resistência da nossa carga, tá? A indutância da carga dividida pela resistência da carga. A gente pode fazer essa substituição, as substituições diretamente na equação, se a gente quiser, certo? Bom, então tendo em vista isso, a única coisa que a gente não conhece aqui é a constante A. A constante A ela é resultante da resolução da equação diferencial ordinária de primeira ordem, e para a gente descobrir o valor desse A, para a gente definir o valor desse a gente precisa analisar uma situação já conhecida, tá? Qual que é essa situação já conhecida? A gente sabe que, analisando o nosso gráfico, vamos voltar aqui no nosso gráfico, a gente sabe que quando alfa for o nosso ângulo de disparo, né, I vai ser igual a zero. Então a gente não vai ter uma corrente passando, né? A gente não vai ter uma corrente conduzindo aqui. Então é uma situação inicial do nosso circuito que a gente pode utilizar para encontrar esse nosso A, tá? Então a gente vai supor, né, aqui que o nosso I é igual a zero, tá? Ele está sendo iniciado em zero. E a partir daí a gente consegue, vamos dar um zoom, a gente consegue chegar nessa próxima equação, tá? Fazendo todas as substituições que a gente viu anteriormente, a gente chega na seguinte situação. Não vou ficar falando as letras aqui para vocês, porque senão vai ficar muito grande o vídeo, mas a gente isolando A, a gente chega
nesse seguinte conjunto aqui de dados, né? Então a gente tem as equações todas literais, a gente pode ajustá-las para deixar elas visivelmente mais fáceis de serem analisadas, tá? Então a gente isola o A, deixa bonitinho aqui o nosso lado direito e substitui o A para a equação geral, tá? No caso a equação geral é essa. Nesse caso aqui a gente está analisando com I0 igual a 0 para um determinado alfa, tá? Então a gente fez a substituição aqui do alfa e vamos substituir então esse A1 na nossa equação geral da corrente instantânea para esse circuito específico, tá? Então, se a gente substituir o alfa, no caso, ele ocupava esse posto aqui, né? Isso tudo aqui é o A1, tá? Não sei se eu falei alfa, desculpa se eu falei, mas A1, a gente substitui ele nessa equação. A gente pode colocar as duas bases aqui se multiplicando, né? A gente pode deixar as bases em comum e fazer alguns ajustes nessa equação aqui. Então, fazendo esses ajustes, a gente vai chegar que a equação instantânea, né, da corrente de saída vai ser esse resultado aqui, beleza? Utilizando, então, esses parâmetros que a gente viu, pode parecer um pouco complicado, mas como a gente tem o poder computacional em nossas mãos, né, a gente vai fazer isso tudo ficar mais simples. No próximo vídeo, a gente vai conversar um pouco mais sobre como determinar, então, um parâmetro muito importante, que é o beta, tá? Que é o ângulo principal, ângulo principal não, o ângulo de extinção que a gente tem. A gente define o alfa por nós mesmos, tá? A gente fala qual vai ser o ângulo de disparo e o beta a gente vai conseguir definir a partir aí do próximo vídeo, da próxima análise.